Reza a lenda que o som gerado pelas batidas da floresta de tambores do Rillaboom é capaz de agitar o firmamento de toda a região de Galar, anunciando a transformação Gigantamax desse Pokémon. Não apenas ele, como vários outros monstrinhos de Sword and Shield bebem de uma fonte musical. Afinal, a Inglaterra é expoente de diversos estilos e berço de várias bandas. Uma das minhas favoritas é a Led Zeppelin. Led Zeppelin tem uma música instrumental onde a bateria tem enorme destaque e nasceu de um solo do baterista do grupo. Ela se chama Moby Dick. O filho de John Bonham pediu certa vez para o pai tocar aquela longa canção que ele ouvia e gostava. Bonham questionou a descrição e o jovem respondeu: aquela longa como Moby. Moby Dick é a grande baleia cachalote que protagoniza o romance homônimo de Herman Melville. Eu tô falando tudo isso pra te contar que o baterista Rillaboom é o principal algoz de uma certa baleia. Hoje, fantasmas, continuamos a nossa série de Pokémon competitivo, lembrando que o Mundial de Pokémon tá rolando até o dia 21 e você pode assistir nos canais oficiais no YouTube e na Twitch. Então, bora lá! É inegável que o sucesso de alguns personagens no cenário competitivo nasce da popularidade de outros e da necessidade destes serem counterados. A história do Rillaboom é essa. Num formato onde os rivais Groudon e Kyogre têm ampla dominância, a fraqueza em comum desses lendários ganha muita importância. No caso, ao tipo Grama. Rillaboom acabou por se transformar uma das melhores respostas a Kyogre, ainda que não seja a única, e não podemos desconsiderar que em certos contextos ele também pode se sair muito bem contra Groudon, apesar desse último geralmente estar acompanhado por Pokémon de fogo. Mas claro que ele não é só isso. Rillaboom é um excelente suporte ofensivo. Ao mesmo tempo que desempenha um papel de causador de dano, também apoia o restante da sua equipe através de algumas ferramentas, por assim dizer. E isso vai ficar bem claro ao longo dessa análise. Enfim, vamos começar falando sobre o seu principal papel, já adiantado nesse vídeo: matar baleias. Digamos que Rillaboom tem um mecanismo único que faz ele ser o maior perigo ofensivo para um Kyogre: a combinação da sua habilidade Grass Surge com o seu principal ataque, Grass Glide. Vamos por partes. Grass Surge é uma habilidade que summona o Grass Terrain, ou terreno de grama, quando o Rillaboom entra no campo de batalha. Esse terreno fortalece os golpes de grama, reduz o dano de 3 golpes terrestres, Bulldoze, Earthquake e Magnitude, e ainda recupera 16 alvos do HP de todos os Pokémon que estiverem tocando o chão. Mas a questão aqui é que, com o terreno de grama summonado, o Grass Glide terá prioridade e o seu poder base saltará de 70 para 109. Isso deve ser mais do que o suficiente para que o gorila consiga o nocaute no Kyogre adversário antes de ser alvejado por ele ou um de seus companheiros, ao mesmo tempo que recupera um pouco de HP e também do seu companheiro. Bem legal, né? Isso também vai ajudar muito contra outros Pokémon aquáticos como Gastrodon e espécies mais frágeis, porém super rápidas, como Regieleki, Calyrex e Shadow Rider. E aqui vale mencionar a oportunidade de comandar o terreno do campo de batalha. Como vimos no vídeo do Groudon e Kyogre, o controle sobre o clima é fundamental para a estratégia de algumas equipes. E ainda que não esteja tão na moda quanto já esteve, os terrenos também desempenham um papel importante numa batalha competitiva, especialmente no VGC. Então, ter um Rillaboom no time pode significar remover o Psychic Terrain da Indeedee ou o Misty Terrain da Tapu Fini, e assim atrapalhar o time adversário, ainda que esses não sejam dos Pokémon mais usados no atual formato. De qualquer jeito, esse é outro tema que vale um vídeo exclusivamente dedicado a ele. Tô anotando. Rillaboom também tem acesso a um dos melhores golpes de suporte, Fake Out. Já falei dele nessa série no episódio do Incineroar. Fake Out é um golpe normal de apenas 40 de Base Power, mas cujo principal objetivo não é causar dano. Se for o primeiro turno do Rillaboom em campo, ele pode usar o Fake Out com sucesso e causar Flint no seu alvo, desde que ele não seja um Dynamax ou tenha alguma habilidade ou item que impeça ele de ficar Flint. Pra quem não sabe, Flint é uma condição de jogo que impede o Pokémon de se mover naquele turno. Cá entre nós, algo extremamente importante numa batalha competitiva de 2 Pokémon contra 2. Além disso, como eu também já disse, Fake Out serve para quebrar algumas estratégias, como o uso do item Focus Sash. Outro golpe interessante e muito usado pelo Rillaboom é o Knockoff. Esse é um ataque noturno de 65 de Base Power, mas caso o alvo tenha um item que possa ser removido, o dano ganhará um bônus de 50% e o alvo
perderá esse item. E por que remover o item de um rival é tão legal? Bom, é meio óbvio, né? O item faz parte da estratégia de um Pokémon e perdê-lo não é muito legal. Realmente. Mas pode ser especialmente prejudicial para algumas espécies. Porygon 2, por exemplo. Ao segurar Eviolite, ele ganha um bônus nas defesas, se tornando quase imortal. Ok, tô exagerando um pouco. Mas ao ser acertado pelo Knockoff e perder o Eviolite, ele perde também os buffs na defesa, se tornando um nocaute muito mais acessível. Fora que, cá entre nós, um golpe noturno no meta que temos Calyrex, Shadow Rider e Lunala também pode ser uma arma letal. Mais um ataque que desempenha um papel misto de suporte e ofensividade é o U-Turn. Esse é um move do tipo inseto com 70 de base power. Mas o principal ponto do U-Turn é transformar Rillaboom num pivô, aquele Pokémon que permite um reposicionamento estratégico da sua equipe de uma forma mais eficaz do que um simples switch. Ao clicar U-Turn, Rillaboom causará dano físico no alvo e retornará imediatamente para a sua Pokébola, permitindo que outro companheiro o substitua em campo. High Horsepower e Super Power são opções para coverage move do Rillaboom. O primeiro é um golpe terrestre que ajuda a lidar com algumas fraquezas desse Pokémon, como os tipos Fogo e Venenoso. Já a Super Power é um move lutador que causará bom dano em rivais de gelo e metal. Wood Hammer é uma segunda opção de stab do tipo grama. Dá mais dano que o Grass Glide, só que não tem a prioridade dele. Fora o recoil damage contra o próprio Rillaboom, ou seja, sempre que bater no rival, ele perderá também um pouco do seu próprio HP. Com tanta opção ofensiva assim, não é difícil imaginar que muitos Rillaboons usem um set com 4 desses ataques, né? Isso dá a ele a possibilidade de segurar Assault Vest numa versão mais defensiva, graças ao bônus na defesa especial que esse item dá ao custo de só poder usar golpes de dano. Ou então, Choice Band, numa versão ultra ofensiva, na qual causará mais dano, mas ficará preso na primeira escolha de golpe que fizer, a menos que ele volte para sua Pokébola ou que ative Dynamax. E diga-se de passagem, Gigantamax Rillaboom é sim uma boa escolha. Ele tem acesso ao D-Max Drum Solo, seu D-Max move exclusivo cuja passiva é causar dano no alvo independente da habilidade dele. Isso, por exemplo, vai permitir que Gigantamax Rillaboom consiga pegar até mesmo um Shedinja desavisado no pulo, passando por cima da sua Wonder Guard. Caso escolha pelo Gigantamax, o Fake Out se transforma num Max Strike que reduz a velocidade dos adversários, servindo como Speed Control em algumas situações. O Knockoff vai virar Max Darkness, que tem como efeito secundário reduzir a defesa especial dos rivais. O U-Turn vira Max Flutterby, que diminui o ataque especial dos oponentes e reduzirá o potencial ofensivo de alguns desses Pokémon. O High Horsepower vira Max Quake, que aumenta a defesa especial do Rillaboom e do seu companheiro em campo, permitindo que aguentem mais porrada. E o Super Power vai virar o Max Knuckle, que aumenta o ataque físico do Rillaboom e do seu parceiro, consequentemente aumentando o potencial destrutivo deles. E claro, né? Como estamos falando de VGC, Protect é sempre algo a se cogitar, mas só após abrir mão do Assault Vest, porque, como você sabe, não dá para usar Assault Vest e Protect juntos. Rillaboom também tem acesso a Taunt, sempre muito útil para travar o suporte dos adversários, mas talvez não sobre espaço para esse golpe. Nesse contexto, uma outra escolha de item é o Miracle Seed, que vai buffar ainda mais os stabs do tipo grama, e é perfeito principalmente se o Rillaboom estiver usando um set com 2 Grass Glide e Wood Hammer ao mesmo tempo. Eu sei, Rillaboom pode não parecer dos mais fortes, ou dos mais resistentes, ou até mesmo dos mais versáteis Pokémon do formato, mas Rillaboom encontrou o seu lugar e com certeza veremos ele com destaque no Mundial de Pokémon. E por hoje é isso, fantasmas! E aí, faltou analisar algum ponto do Rillaboom? Se eu esqueci e você lembrou, não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários para que esse vídeo aqui fique o mais completo possível enquanto análise de um Pokémon para novos e experientes jogadores competitivos. Conto com vocês, hein? E não esquece do like para fortalecer mais conteúdos como esse. Ative o sininho de notificações para não perder nada do mundo Pokémon e inscreva-se no canal para a gente chegar logo aos 800 mil fantasmas. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!